Você acredita que é livre? Tem certeza? E se eu te dissesse que sua liberdade pode ser a prisão mais sofisticada já criada? Que a abundância de escolhas que você enfrenta todos os dias, aquilo que chamamos de liberdade moderna, é na verdade um sistema invisível de confusão espiritual. Um véu sutil que separa a sua consciência da verdadeira essência do ser. O paradoxo da escolha não é apenas uma ideia filosófica, é uma armadilha vibracional e poucos conseguem escapar dela. Hoje, vamos mergulhar nas sombras da liberdade e descobrir por que tantas almas despertas se sentem mais perdidas do que nunca. Tudo começa com um sussurro na mente. E se eu tivesse escolhido diferente? Esse pensamento, aparentemente inofensivo, é a raiz de uma dor silenciosa que cresce com o tempo. A ilusão de que, em algum lugar no passado, havia uma decisão perfeita esperando para ser feita e você a ignorou. Essa fantasia paralisa o presente. A mente, condicionada por um sistema hiperestimulante, vive perseguindo versões alternativas de si mesma, como se existissem infinitas realidades onde você foi mais feliz, mais espiritual, mais completo. É o mito da perfeição futura, alimentado pelo excesso de opções. Jacobo Greenberg, que investigou os mistérios da mente com uma coragem quase suicida, dizia que a realidade é uma projeção do campo neuronal moldado por crenças e experiências. Quando há muitas possibilidades diante de você, o campo se fragmenta. A percepção perde coesão. Em termos vibracionais, sua frequência se dispersa, como um feixe de luz passando por um prisma rachado. Quanto mais você tenta escolher entre 1000 caminhos, menos energia há para seguir qualquer um deles com plenitude. E é assim que nasce o ruído interior. Aquela sensação de estar sempre desconectado, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Nietzsche, o filósofo do eterno retorno, nos alertava que a verdadeira liberdade só se revela quando se aceita a própria existência como necessária. Isso significa dizer sim ao que é, inclusive às limitações. Mas o mundo moderno nos ensina o oposto, que podemos tudo, devemos tudo e que a felicidade está sempre em outra escolha, em outro lugar, em outra vibração. É como estar diante de 1000 portas abertas, sem coragem de atravessar nenhuma. Cada uma delas representa uma identidade, uma vida, uma versão idealizada do seu eu superior. Mas no fundo, todas levam ao mesmo vazio se você não estiver presente no agora. Existe uma energia silenciosa que cresce na ausência de foco. É a entropia espiritual. Ela se manifesta como ansiedade, cansaço existencial, sensação de perda de propósito. O paradoxo da escolha não afeta apenas a mente racional. Ele destrói a ponte entre o ego e o espírito. Isso porque a alma não opera por escolha, mas por ressonância. O que vibra com você já é seu. Não precisa ser escolhido, apenas reconhecido. Mas o excesso de estímulos externos entorpece essa sensibilidade, tornando quase impossível ouvir o que a alma realmente deseja. Imagine que sua consciência é um espelho. A cada nova opção, um estilhaço se desprende. No começo, o reflexo ainda está inteiro. Mas com o tempo, o espelho se torna um mosaico de desejos contraditórios, medos camuflados de ambição e vontades que não nascem da essência, mas da comparação. É assim que a liberdade vira um peso. E quanto mais se tenta aliviar esse fardo com novas escolhas, mais ele se torna insuportável. Você já sentiu isso? Já percebeu como algumas decisões nos deixam mais cansados do que realizados? É nesse ponto que muitas pessoas no caminho espiritual travam. Elas despertam para uma nova realidade, mas ao invés de paz, encontram confusão. As antigas certezas desaparecem e o universo apresenta infinitas possibilidades. Meditação ou ayahuasca, Greenberg ou Osho, Kundalini ou silêncio absoluto. E nessa selva de possibilidades, o ego se disfarça de buscador
e toma o controle novamente. Liberdade, que deveria ser o portal para a iluminação, se torna a estrada de volta à ilusão. Mas há uma saída. Ela não está em escolher melhor, está em sentir mais profundamente, em silenciar o ruído externo e perceber que a única escolha verdadeira é aquela que alinha sua ação com a sua vibração mais autêntica. Isso exige coragem. Exige desapego da promessa do melhor caminho e entrega ao caminho presente. A alma não grita, ela sussurra. E apenas no silêncio da não escolha é que a verdade começa a emergir. Esse é o salto quântico. Não aquele que nos leva a uma nova dimensão de possibilidades, mas aquele que nos ancora completamente no agora. Vivemos na era do hiperestímulo. Tudo clama pela sua atenção. Seu tempo, sua energia e, mais sutil ainda, sua vibração. O problema não é apenas a quantidade de escolhas que temos. O problema é o que essas escolhas fazem com a estrutura do seu ser. No plano energético, cada escolha representa uma direção, um fluxo, uma ramificação do seu campo de possibilidades. Mas quando você se vê cercado por milhares de direções simultâneas, seu campo começa a vibrar em frequências conflitantes, gerando ruído, fadiga e colapso de identidade. É o que chamamos de saturação do eu. A mente moderna está constantemente sendo solicitada a decidir, comparar, julgar, e em cada escolha feita há um luto sutil pelas possibilidades abandonadas. Isso cria uma ilusão interna de perda, como se a cada decisão você tivesse deixado para trás um universo inteiro de vidas alternativas, o que, em certo nível quântico, pode até ser verdade. Greenberg falava disso ao estudar os espaços sinápticos da mente e o potencial da realidade autocriada. Quando você foca em uma possibilidade, colapsa outras. Mas se você está sempre hesitando entre todas elas, nunca colapsa nada. Você não vive, apenas flutua. É aqui que entra o grande paradoxo espiritual. O caminho do despertar exige direção, foco, entrega. Mas a cultura atual te ensina que liberdade é manter todas as portas abertas. E manter todas as portas abertas é, energeticamente, o mesmo que não entrar em nenhuma. O despertar, ao contrário do que se vende nas redes sociais, não é um cardápio de experiências transcendentes. É um caminho estreito, onde se perde muito mais do que se ganha, onde se silencia mais do que se fala, onde se aceita que o verdadeiro poder não está em ter tudo, mas em dizer não ao que não ressoa com sua alma. A internet, os algoritmos, as comparações sociais, tudo isso empurra você para a superfície. E quanto mais você permanece na superfície, mais sua identidade se fragmenta. Você começa a se tornar várias versões de si mesmo, uma para cada contexto, para cada desejo, para cada escolha não feita. E o pior é que nessa fragmentação, a consciência espiritual se dissolve. A unidade interior se rompe. É como se o templo da alma estivesse sendo lentamente demolido por dentro, uma parede por vez, até que reste apenas o eco das promessas não cumpridas. Nesse cenário, até mesmo a busca espiritual vira produto. Escolha seu mestre, sua técnica, seu mantra, seu avatar. Tudo é apresentado como se fosse um catálogo. E quanto mais opções você consome, mais vazio você se sente. Porque o espírito não se manifesta por consumo. Ele se manifesta por presença, por profundidade, por entrega. A energia espiritual só desce quando há espaço. E escolhas demais não abrem espaço, elas o ocupam. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma paz que você não consegue alcançar, mesmo fazendo tudo certo no seu caminho espiritual? Talvez seja porque elas aprenderam a renunciar, a silenciar, a escolher menos, a viver o paradoxo da verdadeira liberdade, que não é poder fazer tudo, mas poder não precisar de tudo. Esse é o ponto onde a consciência se liberta do labirinto das escolhas,
onde a mente se cala e a alma começa a cantar. Agora pare um instante, respire, sinta, você tem carregado pesos que não são seus. Responsabilidades vibracionais que não te pertencem. Você tem se cobrando por não alcançar um ideal espiritual que talvez nem tenha sido gerado por sua alma, mas sim por uma mente saturada de comparações. Você pode soltar, você pode não escolher, você pode apenas ser. Se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, eu quero te convidar a ir além da escuta e se abrir para o encontro. Este canal não é apenas uma fonte de ideias, é um espaço sagrado de consciência. Então, se ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer isso agora. Não como um gesto mecânico, mas como uma escolha vibracional. Se você sente que essas palavras ressoam com sua jornada, se algo dentro de você está se lembrando de quem é, inscreva-se. Assim, você mantém essa conexão viva e ativa. E se em algum momento deste vídeo você sentiu que isso podia ajudar alguém que esteja se debatendo nesse labirinto de escolhas, perdido, confuso, compartilhe. Pode ser um pequeno gesto no mundo físico, mas energeticamente, pode ser a centelha que falta para acender uma alma cansada. Deixe nos comentários o que mais tocou você até aqui. Sua percepção pode abrir caminhos para outras consciências que lerem. Há um segredo obscuro por trás das escolhas que fazemos com pressa, medo ou ansiedade. Cada uma delas deixa um rastro energético, uma espécie de cicatriz no campo sutil da consciência. Isso não é metáfora, é vibração. Quando você decide algo baseado no medo de perder, na angústia de errar ou na necessidade de agradar, você imprime uma frequência de escassez no seu campo. E essa frequência, como uma nota desafinada em uma sinfonia divina, distorce tudo ao redor. Ao invés de expandir, sua realidade começa a se retrair. Você se fecha, mesmo achando que está se libertando. Jacobo Greenberg dizia que a realidade é uma rede de consciência conectada ao campo neuronal. Quando fazemos escolhas sob pressão, esse campo se comprime. A malha da realidade se torna tensa, enredada em pensamentos obsessivos e repetições emocionais. Isso gera o que ele chamava de ruído de percepção, uma espécie de névoa mental e espiritual que impede o alinhamento com o fluxo natural do universo. É por isso que muitas pessoas se sentem presas em ciclos, repetindo relacionamentos, caminhos e fracassos, mesmo quando tentam mudar externamente. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O medo, quando ignorado, assume o controle das suas decisões. Ele se disfarça de racionalidade, de planejamento, até mesmo de espiritualidade estratégica. Mas por baixo de tudo está a velha energia da sobrevivência tentando comandar a jornada da alma. O resultado, um afastamento silencioso do eu superior. Uma desconexão que não acontece de repente, mas em pequenos desvios. Cada um deles justificado, lógico, mas espiritualmente desastroso. E quando você percebe, já está longe demais de si mesmo. Nietzsche já dizia que o maior perigo da liberdade não é o excesso, mas a fuga da responsabilidade por si mesmo. Escolher não é apenas um ato mental, é um ato de criação. E quando você cria a partir do medo, manifesta realidades vibracionais que alimentam esse mesmo medo. É um ciclo vicioso e ele se repete até que você quebre o padrão. E como se quebra? Com presença, com verdade, com silêncio. O caminho espiritual exige que você ouça sua intuição como se fosse a única bússola possível. E ela não grita, ela não argumenta, ela apenas vibra. Mas para ouvi-la, você precisa silenciar os ruídos da mente condicionada. Precisa parar de escolher com base na dúvida e começar a sentir com base na verdade. Não a verdade absoluta, mas a sua verdade interior. Aquela que pulsa quando você está em paz, mesmo sem explicação.
Aquela que vibra quando você diz sim a algo que parece loucura para a lógica, mas ressoa com a alma. Imagine o seguinte: há uma linha dourada conectando seu coração à fonte divina. Cada vez que você faz uma escolha alinhada com sua essência, essa linha brilha, se fortalece. Mas quando escolhe com base no medo, na comparação, na pressão, essa linha enfraquece. E aos poucos, você começa a se sentir vazio, perdido, como se nada mais fizesse sentido. O que está faltando não é um novo caminho. É a reconexão com essa linha. É o retorno ao eixo, a vibração original da sua consciência. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você tenha feito escolhas certas na lógica, mas erradas na vibração. Talvez esteja tentando encontrar paz acumulando mais técnicas, mais mestres, mais experiências. E o que você precisa, na verdade, é esvaziar, parar, ouvir, escolher menos e viver mais profundamente o que já está aí. Porque não é o volume de escolhas que cria liberdade, é a profundidade da sua presença em cada uma delas. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece essa verdade. E eu quero te agradecer por isso, por caminhar comigo por essas paisagens sombrias e filosóficas da consciência. Por não fugir do incômodo, da pergunta difícil, do silêncio entre as palavras. Este canal é um espaço de almas que não querem apenas consumir espiritualidade, mas vivê-la, senti-la, se transformar por ela. Se isso faz sentido para você, se ressoa, eu te convido de coração aberto. Inscreva-se no canal Salto Quântico, não como quem se cadastra em algo, mas como quem se compromete com uma jornada. E aproveito esse momento para te pedir algo sutil, mas poderoso. Deixe nos comentários a escolha mais difícil que você já teve que fazer. Aquela que mudou sua vida, para melhor ou para pior. Ao compartilhar, você não só se liberta, mas também ilumina o caminho de alguém que pode estar atravessando a mesma encruzilhada agora. Este espaço é seu também. Um santuário de consciência entre ruínas digitais. No último bloco, vamos atravessar as sombras finais. Como reconhecer o momento exato de parar de escolher e apenas se entregar ao fluxo. Vamos falar do estado vibracional do não escolher, onde a consciência superior assume o leme e a vida passa a ser guiada por sincronicidades e não por decisões forçadas. Um ponto de virada real, profundo, espiritual. Chegamos agora a um limiar. Até aqui falamos do colapso interno causado pelas infinitas escolhas, da destruição vibracional que o medo imprime no campo, da desconexão com a intuição e com a linha dourada que liga sua alma ao fluxo da fonte. Mas há um segredo ainda mais profundo e mais libertador, escondido atrás de tudo isso. A possibilidade de não escolher. Parece absurdo à primeira vista. Como viver sem escolher? Como existir sem decidir? Mas essa pergunta só faz sentido para a mente condicionada. A consciência superior, aquela que vibra além do ego, além da razão, além da pressa, sabe que há um estado onde a vida escolhe por você, onde as sincronicidades falam mais alto do que qualquer planejamento, onde o universo não é um catálogo de opções, mas uma dança viva que se revela à medida que você se entrega. Esse estado é chamado por muitos nomes: fluxo, rendição, alinhamento. Mas na essência, trata-se de suspender o controle, de não apenas aceitar o desconhecido, mas acolhê-lo como caminho, de parar de tentar construir o futuro e, em vez disso, permitir que ele brote como flor do presente. E para isso, você precisa parar de correr atrás de portas e começar a observar quais se abrem sozinhas. Porque aquilo que é seu, que vibra com sua essência, não exige esforço para permanecer. Ele simplesmente se encaixa. Nietzsche dizia que o homem livre é aquele que tem a coragem de dizer sim à vida, mesmo quando ela é cruel, caótica ou incompreensível.
Esse sim não é passividade, é entrega consciente. É confiar que há uma inteligência por trás da realidade. Uma inteligência que não pode ser compreendida, mas que pode ser sentida. E quando você entra nesse estado, você não vive mais tentando controlar. Você vive em estado de reverência. Jacobo Greenberg chamaria isso de estado de convergência quântica. Um momento em que as decisões não são mais necessárias, porque o campo unificado da consciência já está operando em harmonia com a sua vibração mais pura. É quando você se torna parte do desenho, quando para de tentar desenhar o mundo e aceita ser desenhado por ele. É aqui que a verdadeira liberdade começa. Não quando você pode escolher tudo, mas quando não precisa mais escolher nada. Quando sua energia está tão alinhada, tão silenciosa, tão presente, que a própria realidade se dobra ao seu redor. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. As respostas vêm sem que você precise perguntar. Porque você se tornou canal. Porque você deixou de lado o eu quero e permitiu o eu sou. Nesse estado, o paradoxo se dissolve. Liberdade não é ter opções infinitas, é estar completamente presente na única opção que vibra com a sua alma. Conexão espiritual não é saber tudo sobre chakras, técnicas, mestres e tradições, é viver em constante humildade diante do mistério. Manifestação não é forçar o universo a te dar o que você deseja, é sintonizar sua vibração com o que já é seu por direito vibracional. Você sente isso agora? Essa presença silenciosa que observa você por dentro, que respira com você? Isso é sua alma, e ela não está interessada em 1000 caminhos. Ela só quer um, o que te devolve para casa, o que te reconecta com a centelha original, o que te faz lembrar que você nunca esteve perdido, apenas distraído com escolhas demais. Agora, para fechar essa jornada, eu quero que você faça uma coisa simples, mas profunda. Feche os olhos por um instante, respire fundo e se pergunte: qual é a única coisa que, se eu seguisse agora, traria paz ao meu coração? Pode ser um gesto, uma decisão, um silêncio. Não responda com a mente, sinta. Permita que a resposta venha do fundo do peito, mesmo que não faça sentido algum. Essa é a escolha vibracional. E ela vale mais do que 1000 decisões racionais. Se você chegou até aqui, você não está mais na superfície. Você tocou camadas profundas da sua existência. E por isso, com respeito e gratidão, eu reforço o convite. Inscreva-se no canal Salto Quântico. Não como quem segue mais um criador de conteúdo, mas como quem aceita um chamado. Um chamado para viver com mais verdade, mais presença e mais coragem espiritual. Este canal é mais do que vídeos. É um espaço onde consciências despertam juntas. E se você quiser ajudar essa rede a crescer, compartilhe este vídeo com alguém que precise. Pode ser sua forma de plantar luz na vida de alguém. E se sentiu algo forte, algo que tocou, que mexeu, escreva nos comentários. Cada palavra sua aqui também é parte do salto quântico que estamos construindo juntos. A realidade pode ser um labirinto, mas o coração, quando silenciado, limpo e entregue, é sempre a bússola, que ele te leve de volta para casa.